Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos. Pai, te louvamos pela reunião dos obreiros nesta noite. Oramos para que possa abrir o nosso entendimento para entendermos. Ajuda-nos para vermos e entendermos o que está revelando para nós. E oramos para que esta parte possa pôr os nossos hábitos, a nossa expressão, em obediência ao seu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos respondido. Em nome de Jesus, nos oramos. Estamos vendo Salmos 133, versículo 1, 2, 3. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Essa união é como orvalho, ou como que desce sobre os montes de Sião, porque ali, naquele lugar, onde o óleo foi aplicado, onde o orvalho cai, é onde o Senhor comanda as bênçãos para sempre. É mesmo a vida eterna, é vida que não termina. Se você olhar para esses versículos, são versículos familiares, mas existe algo muito importante nestes versículos. Diz unidade, comunhão, amor, no meio dos irmãos. É qualificado por dois adjetivos. É bom. Há coisas que são boas, mas não são suaves. Você toma medicamento e esse medicamento é bom, mas não é doce, não é suave. Você força-se para tomar. Mas ele diz, quando falamos acerca de unidade e acerca de comunhão e a unicidade com os irmãos, é bom. Não apenas que é bom, também é suave. Há coisas que trazem prazer, mas não são boas. Não é boa para a nossa vida espiritual, não é boa essa coisa para a nossa vida, não é bom para o nosso futuro. Então, só dá prazer ao carne, mas não é bom. Então, para dizer que alguma coisa é boa, para dizer que alguma coisa é suave, então, se isolarmos isso como uma coisa especial, como uma coisa única, como uma coisa que não vem comprar sempre, mesmo assim, nos traz uma forma que vamos ficar surpresos. O quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, ele fala de uma ilustração. Se você olhar para toda a nação de Israel e uma palavra, e olhar para uma coisa importante, alguma coisa essencial, alguma coisa indispensável no meio deles, o ministério do presbitério, no lugar de Arão em Israel, então tinha que virar dos seus pecados e lhes representar perante o Senhor. Ele tinha um tipo de sacrifício quando eles quebrassem as leis. Não quebravam isso sem o ministério do presbitério. Então, o ministério, comunhão, é como o ministério de Arão. É como o óleo que é derramado sobre a sua cabeça. Então, está a falar acerca de uma ilustração de união aqui. Ele diz que não é apenas isso,
Não é alguma coisa que apenas se diz, mas esse óleo derramado na cabeça desce para a cabeça até a orla dos seus vestidos. Significa que ocupa todo o corpo. A bondade e suavidade que estamos a falar e a indispensabilidade que estamos a falar é para todo o corpo de Cristo, da cabeça até os pés. Então vai afetar a todos. Ele diz, é como o orvalho que desce dos céus, que vai refrescar a vegetação, que vai refrescar tudo em volta. Ele diz, quando não há orvalho, não haverá chuva. Se não há chuva, não há orvalho, haverá escassez, haverá desconforto. Então ele diz, a união é assim, é como o orvalho que cai sobre as montanhas. É por isso que mencionou Hermon. É por isso que ele menciona também montanhas. Então, nós mesmo que sejamos altos como os montes de Sião, ou tão baixos como as descidas, então estaremos num lugar insubstituível. A união traz benefício para cada um de nós. É por isso que ele fala aqui quão bom e quão importante e quão essencial, quão indispensável, quão suave que os irmãos vivam em união. Porque está lá que Deus atualmente comanda as bênçãos. Esta noite veremos o tópico que diz os benefícios celestiais de união entre os irmãos. Se formos na Bíblia, você já viu que há falsos irmãos. Família de Davi, existe lá Absalão, existe Amnon. Você entende que nem todos que estão lá estão sendo como irmãos, mas existe também verdadeiros irmãos. Quando voltar para a igreja também, encontra lá que existem falsos irmãos. E eles dizem que o Paulo estava em perigo dos ladrões, perigo entre os meus irmãos. Então existem verdadeiros irmãos. Então disse, no meio desses bons irmãos existem benefícios da união. Os benefícios celestiais da união entre os irmãos. 3 coisas iremos considerar. 1. A união suave através do amor duradouro. Número 2, a singularidade preciosa da liderança. Quando se apresenta Arão para nós, fala-se sobre a sua liderança, a sua exaltação, fala-se acerca da sua essência na qualidade no ministério. Número 2, a singularidade preciosa de liderança. 3, a importância perpétua para a vida eterna. Então, é eterna por quê? Porque o orvalho estava lá nos tempos de Gideon e também nos tempos de David. O orvalho estava lá quando Saulo e Jonathan morreram. Eles foram cobertos pelo orvalho. Se você olhar para os farmeiros ou machambeiros, quando você volta também para o Novo Testamento, ainda está lá o orvalho. Então, o orvalho cai sobre a vegetação e traz frescura. Ele tira todo aquele desconforto para que isso possa trazer frescura. Por isso se diz que é perpétuo. Então, é perpétuo, importância perpétua para a vida eterna. Porque ali onde comanda as bênçãos. Vamos voltar para o número 1. A união suave através do amor duradouro. Veja versículo 1. Ele diz, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, queremos considerar número 1. Transformado para a unidade. Éramos pecadores. Já agora somos chamados irmãos e irmãs de Cristo, membros de Cristo, somos irmãos. É pela transformação, e essa transformação não vai nos fazer ficar isolados no nosso canto
Eu sou santificado, tenho graça, sou enchido pelo Espírito Santo, tudo quanto eu tenho para fazer, eu tenho pastor, tenho igreja, tenho tudo, mas numa forma isolada. Então eu posso me esforçar por mim, eu posso ter tudo quanto eu preciso para o reino e eu ainda vou conseguir ir para o céu. Não, somos transformados para a união. Então, a transformação foi feita para que nós sejamos um. Então, veja aqui em Jeremias 32. Transformados para a união. Versículo 39. Ele diz aqui no versículo 39, diz: e lhe darei um mesmo coração. Eu lhes darei, as pessoas que vêm a Deus, as pessoas que foram transformadas pela graça e as pessoas que vieram para o novo concerto, eu lhes darei um mesmo coração, é união e um mesmo caminho. Vão caminhar no mesmo caminho e diz, para que me temam todos os dias, não é algo que vai ser... Vão me temer para todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos e depois deles. Eu lhes ensinei, transformei, eu lhes dei o mesmo coração, o mesmo caminho, e é para o seu bem. Então, vemos para Ezequiel 11, versículo 19. Ezequiel 11, transformados para servir na unidade, transformados para que possamos nos unir no corpo de Cristo. E lhe darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles e tirarei das suas carnes o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Está a falar acerca de nos dar um mesmo coração, e ele me dá um tipo de coração, deu a mim, deu a ti o mesmo coração, porque temos o mesmo coração, mesmo espírito, mesma mente, mesma doutrina, e temos uma mesma meta, mesma direção, um Senhor. Isso tudo nos traz juntos para a nossa transformação. Transformação traz unidade. Por causa disso, viemos para João 17. Em João 17, João 17, versículo 17. Santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu lhes salvei, eu estou orando por ti. Santifica-os. Eu quero que os santifique para que tenham a mesma missão, tenham a mesma mente, tenham a mesma perspectiva e os possam ir com o mesmo foco e a mesma palavra, fazer a mesma coisa. Veja versículo 21. Para que todos sejam um, todos transformados, todos santificados, para que todos aqueles que vierem a mim, para que todos aqueles que eu operei nos seus corações, que eu lhes dei o mesmo coração, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Isto não é superficial, união superficial. Isto não é união da sociedade. Isto não é a união feita por homem. Disse para o meu Pai, para que eles sejam como tu, não um fora de nós, não unidos fora de nós. Veja as pessoas, quando estavam a construir a Torre de Babel, estavam em união, mas não estavam no propósito de Deus. Então, é a união que vem depois de crermos no Senhor, a união de irmandade, irmãos em Cristo. E quando você crer que o Senhor me enviou, é o Senhor, para que eles creiam que tu me enviaste, para que eles sejam um.
que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos voltar para 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em união. Vivam em união. Então, sublinha isso. Em inglês tem juntos. Que vivam juntos em união. Juntos em união. O tipo de união não é que é algo que não se pode palpar. Então, você fica onde você está, eu fico onde eu estou, porque sempre que estamos juntos temos conflito, sempre temos desacordos, sempre temos diferenças. E se queremos guardar a nossa união, temos que nos separar. Quando você está lá longe, eu também, não nos vemos, não nos ofendemos, não nos magoamos. É bom para que eu esteja lá e você cá. Então, mas ainda queremos na mesma doutrina, na mesma Bíblia, ainda participamos na mesma igreja, na comunhão. Eu não quero vir, porque eu vejo coisas que eu não entendo, coisas que eu não concordo. Não, a união que nós estamos a falar não é uma união mental, não é uma união mecânica. Nós estamos a falar de uma união em distância, mas sim é uma união quando estamos juntos. A segunda coisa que eu vejo ali é juntos em união. Juntos em união. Volta para Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15. Versículos 5 e 6, diz: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros. Esta é a união, para que tenhamos o mesmo sentimento um para com o outro. Quero entender o meu irmão ali, eu tento entender minha irmã aqui. Então, estamos a pensar de uma forma diferente, estamos a falar de uma forma diferente, atuamos de uma forma diferente, mas estamos juntos, mas não estamos separados. Não podemos nos isolar. O que é que eu posso fazer então? Eu venho de baixo. Como é que eles pensam? Eu vou. Como é que olham para as coisas? Estão olhando as coisas nesta perspectiva. Então, eu me faço de mim mesmo para que eu possa olhar de como eles olham. Então, quando eu vou nos seus sentimentos, então olhar, entrar nas suas perspectivas, então falo a sua linguagem. Eu tento entender a eles quando eles dizem que isto é o que isto significa. Quando falam a mesma coisa, então eles significam outra coisa. Temos que usar o mesmo vocabulário. Mas quando você fala de caixa, que é box, então box em inglês pode significar dar muro. Então, mas a outra pessoa, quando diz box, pode dizer levantar a caixa. Então, usamos a mesma palavra, mas com significados diferentes, não nos entendemos. Então, tento me suspender o meu entendimento e olhar para o entendimento da outra pessoa. Então, eu uso a mesma palavra com o mesmo significado que o meu vizinho usa. Então, se você fica cá, quando você diz vai, é para ir, é para sair. Quando ele diz vai, então vai visitar alguém. Eu tenho que entender o que você diz. Eu tenho que entender o que você... Ele também tem que entender o que você diz. Então, venho para este versículo 5, que o Senhor possa nos conceder o mesmo coração um para com o outro. Diz, segundo Cristo Jesus. Olha para o versículo 6, para que concorde a uma boca. Tem que ter a tua mente, tens que ter a minha mente. Todos temos que ter a mente de Cristo. Não é dizer, estamos sentados juntos, eu estou sentado sim, mas a pensar de uma forma diferente. Eu estou a pensar de uma forma diferente.
diferentes afeições, diferentes posições, então, desejos diferentes, inspirações diferentes. A nossa união vem quando nós trazemos aquilo que nós amamos para o centro, especialmente para o centro daquilo que Cristo quer, para que todos tenhamos mesma mente e mesma boca, para que Deus possa ser glorificado. Uma mente, mesma mente e mesma boca. Então, vamos para 1 de Coríntios, 1 de Coríntios 1, 10. No versículo 10 diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. O que está a falar aqui? Então, há muita coisa que devemos dizer. Então, indo de arrependimento até a ressurreição e o arrebatamento. Há muita coisa no meio. E quando eu decido falar em arrependimento, ele decide falar de reavivamento. Quando falo quando eu falo de justiça, ele quer falar de segunda vinda, o outro quer falar de casamento, outro quer falar de outra coisa. Então, todos, sim, temos a verdade no que estamos a falar, mas estamos a falar ao mesmo tempo diferentes coisas. Então diz, a união que está a se falar aqui, que estamos juntos na união, que todos possamos falar a mesma coisa. Veja hoje. Estava a se falar acerca de Salmos 133, no edificando o corpo, e eu falo acerca de 133 na mensagem do treinamento dos obreiros. Então, aqueles que estão orando também estão orando acerca do Salmo 133, na mesma coisa. Estamos orando, pensando na mesma coisa. Estamos a trabalhar na mesma coisa, estamos a planear na mesma coisa. Esta é a junção, é a união que Deus quer que nós tenhamos. Quando você vem para o outro tema, temos todos que ir para aquele tópico. Então temos que suportar aquele tópico juntos em união. Veja para este versículo 10. Rogo-vos, porém, irmão, 10 dizia, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome, somos irmãos, não vamos puxar para cá, para lá, porque somos irmãos. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, sem exceção, todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, não haja dissensões entre vós. Então, você só determina, não vou ter nenhum interesse dividido da igreja, dos irmãos, das pessoas de Deus. Eu não terei divergência, uma opinião divergente, não haja nenhuma divergência entre vós. Antes, sejais unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. E o mesmo parecer é o que o Senhor espera de nós, para que estejamos juntos, estamos unidos. Está nos dizendo em Efésios 2. Efésios 2, 21, desculpa. Versículo 21. No versículo 21, aqui diz, no qual todo o edifício é bem ajustado, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente, está aí outra palavra, juntamente, união, juntos não em união. E ele diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, na habitação de Deus através do Espírito. Estamos juntos e continuaremos juntos e funcionaremos juntos. E nós iremos ser apelados juntos. É quando você olha um muro ou pilar de uma construção
Os blocos estão construídos, colocados por cima do outro em cima do outro. Então, em nenhum bloco ele vai dizer, porque ele não tem boca para dizer, ele ia dizer, não quero estar nesta posição, eu quero estar naquele lugar onde as pessoas, quando entrarem, vão saber que estou aqui, onde o bloco foi colocado. Então, é ali onde ele continua. Então, suporta o outro. Então estamos construídos juntos, não estamos já murmurando, não estamos a resistir, não estamos cansados, queremos estar num outro lugar, estamos construídos juntos. Ele nos diz em Filipenses 1, Filipenses 1:27. 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, se você fazer isso, aquele fez isto, então todos fizemos isto, todo momento haverá unidade. Porque o meu pensamento é para o Evangelho, a minha ação é para o Evangelho. Eu construo a minha decisão para o Evangelho, a minha inspiração para o Evangelho. Não tenho nada de ego, mas apenas para o Evangelho. Esta é a união que o Senhor está falando. Para somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Não porque o outro espírito está quente, outro está calmo, outro é zeloso, outro está morno, outro está indo, outro está maltratando. Não. No mesmo espírito, mesma mente, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. 1, somos transformados para a união. 2, estamos juntos na união. Voltemos para Salmos 133. Salmos 133. Oh, quão bom e quão suave e que os irmãos vivam em união. Em união. A palavra vivam juntos em união. Existe um tipo de simetria, de unidade. Estão mortos, estão enterrados, estão juntos, mas não falam, não se levantam, não se movem, não trabalham, mas estão juntos, vivem em união. É o tipo de união morta. Está a falar viver junto, como marido e mulher vivendo junto para um propósito. Filhos, parentes vivendo juntos para um propósito. Em uma escola, uma classe, os estudantes e o professor juntos para um propósito. Igreja, os membros vivem junto para um propósito. Então, é um viver em união dinâmico, um viver dinâmico com vida. Não é apenas sim, marca o meu nome, estou presente, marca o nome dele ou o nome dela está presente, mas estamos todos juntos e não falamos, não oramos, não escutamos, não dizemos nada, não agimos em nada, mas estamos juntos. O que acha de um marido e mulher que estão se tratando um e o outro de uma forma quieta? A mulher não fala, o marido não fala, estão fora. Os que estão fora pensam que vivem em união, mas a sua forma de estar quietos mostra que existe alguma coisa. Não é união que viver juntos está a falar. Viver juntos ou em união para um propósito. Vamos ver isto.
Salmos 101, Salmos 101, 6 e 7. 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Os fiéis da terra, os fiéis do chamado, os fiéis da palavra de Deus, os fiéis chamados para fazer o propósito de ficarem comigo, dizem, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. É viver em união para servir o Senhor, viver em união para ir na mesma direção. Não é apenas viver juntos de uma forma quieta, como mortos, não estamos a fazer nada. Olha para o versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Não tem mesma mente comigo, não quer ter mesma mente com a verdade. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Estamos juntos para que possamos trabalhar, andarmos juntos, planearmos juntos e podemos fazer algo juntos, de uma forma progressiva. 140, 13. 140, 13. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Não está a falar acerca de não olhar para os pecadores, você deixar a mentira, obras satânicas, você olhar para isso. Não, assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. São os justos, são pessoas que podem viver juntos para um propósito. Não despendemos a nossa energia em discussões, não despendemos a nossa energia em resolver problemas que podiam ser evitados. Estamos justos, santos, mas existe uma obra que é para fazer e juntos fazermos juntos para carregar a trocha, juntos para mover a montanha. Vivemos juntos em união para que algo seja feito, assim como somos justos. Oro que o Senhor possa cultivar esta união no nosso meio em nome de Jesus. Amém, amém. Juízes 18, 7. Olha para estas pessoas. Era para falar acerca de viver juntos. Então, estamos em Juízes 18, 7. Então, foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís. E viram que o povo que havia no meio dela estava seguro. Havia no meio delas, estava seguro, mas estavam inseguros. E ele diz, conforme o costume dos sidonitas, quieto e confiado, viviam juntos, sem plano, viviam juntos, sem obra, viviam juntos, sem segurança, viviam juntos, sem atividades. E nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, não havia transação, não havia negócio, não havia visão, nada, mas viviam juntos. Veja o versículo 8. Então voltaram a seus irmãos a Zorá e Estaol, e seus irmãos lhes disseram, que dizeis vós? E eles disseram, levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. A terra era boa, pois estareis tranquilos.
não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir esta terra. E quando lá chegardes, vereis um povo confiado e vivendo juntos, não tendo nenhuma atividade, sem plano, sem estratégia. E a terra é larga de extensão, e porque Deus vos-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Não há atividades lá, não havia nada lá, mas viviam juntos. O nosso viver juntos, a nossa união, é para termos alguma coisa feita. Nós faremos alguma coisa. Veja Isaías, assim que vivermos, vamos ver a condição do povo, o tipo de fazer a nossa condição melhor. Temos que desenvolver na nossa condição e a condição de outras pessoas. Então, assim seremos capazes de mover para frente. E vamos ter propósito. Isaías 6, 5. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Viviam juntos. Isaías, lábios impuros, o outro povo de lábios impuros, viviam juntos. Havia similaridade neles, mas a similaridade não lhes fazia com que sejam úteis. Mesmo vivendo juntos, não é a melhor coisa de estarmos juntos. Tem que haver uma puridade, tinha que haver uma limpeza no povo, e essa limpeza, então, deviam estar vivendo juntos na justiça, viveriam junto com um certo propósito, viveriam junto com estratégia. Então, completa alguma coisa. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: se vivemos juntos na impuridade, tem que ser feita alguma coisa. Se vivemos na idolatria, alguma coisa tem que ser feita. Viver juntos no descuidado, falta de zelo, falta de paixão, alguma coisa tem que ser feita. Não é apenas viver junto, temos que ter mente de Cristo, visão de Cristo. Então, estratégias de fazer aquilo que o Cristo nos chamou para fazer. E então será muito bonito a nossa convivência. Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esta é a importância de viver juntos ou em união segundo o propósito de Deus. Isaías 58, 10. 58, 10. Diz aqui no versículo 10: e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então a falta vai ser tirada no seu ministério, na sua vida. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem
edificarão os lugares antigamente assolados. Amém? E isto, viver em união é bonito para fazer alguma coisa. E vai se levantar a fundação de muitas gerações. Amém? E levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador das estruturas e restaurador de veredas para morar. É o que está a falar acerca. Viver em união para um propósito. Vivemos em união para o presbitério. Vivemos juntos para uma ação. Vivemos em união para a responsabilidade. Vemos para o ponto número 2 agora, a singularidade preciosa de liderança. A singularidade preciosa para a liderança. Voltamos para o nosso Salmos 133, versículo 2. Então, há uma coisa que disse antes, que esta coisa é como uma outra coisa. Quer falar acerca disso ou agora? Ele está a falar acerca de união, fala acerca de viver juntos, comunhão. Ele está dizendo, esta união é como esta lei que traz o dinamismo, que é também bonito, versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Número 1, está a falar acerca de Arão. Número 2, fala acerca dos seus vestes. Número 3, fala acerca de óleo, a unção que foi ungido. Ele diz, este óleo sobre o seu corpo descia de cabeça até os vestes em toda parte. Eu quero que você veja a peculiaridade ou a singularidade de Arão, a singularidade das roupas, a singularidade de óleo. E veja o que o Senhor está a falar, que a união que está a falar no versículo 1 é único, é uma união única, é uma comunhão única. Não é uma união que você vai encontrar em outro lugar, não é a comunhão que você encontrará em outro lugar, não é o viver junto que você há de encontrar em outro lugar, é único. Vamos voltar para Êxodos 7, 1. Quando ele fala acerca de Arão, não é apenas que você só derrama óleo de qualquer maneira para a pessoa que vai ser única. Não, em Êxodo 7, versículo 1. E então disse o Senhor a Moisés, este tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Você vai ter revelação do céu e você dá ao Arão, e ele, como um profeta fiel, não vai diminuir ou aumentar a qualquer coisa que você vai o dizer, vai falar ao faraó e vai o dizer de uma forma fiel. Ele vai falar tudo. Ele disse, tu falarás tudo o que eu te ordenar, mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Veja aí a unicidade ou a singularidade de Arão. Tudo quanto estamos a falar tem que ser concernente de fala de Arão, que é o único. Queremos ver, Deus quer ver essa singularidade na igreja. Não é algo secreto, não é algo que está na sociedade, não é algo como um partido político, não é união ou união como denominação, não é união
como um núcleo de pessoas que vão a um ritual satânico. Então, não é este tipo de unicidade ou de singularidade. 1 de Samuel 12:6. 12:6, de 1 de Samuel 6. E então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Ele diz, Arão, que falamos sobre ele, quando falamos acerca de Arão, é o Senhor que escolheu ao Arão, que seja o único. Este é especial. Hebreus 5:4. A singularidade preciosa de liderança. Hebreus 5:4. Ninguém toma para si essa honra. Não é algo que alguém pode saltar para lá no meio do filho de Israel. Então, se você pode fazer, eu posso fazer. Não, não é isto. Não é algo que alguém vai dizer, eu vou me levantar como Arão. Eu vou ter que ser inteligente como Arão. Disponível como Arão, eu posso fazer, não é isto. Diz, ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Especial e único. Vamos para Êxodo, voltemos para Êxodos 28. Veremos o que diz acerca da provisão feita para Arão. Êxodos 28, versículo 1. E depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel para me administrar o ofício. O Arão, para administrar o ofício, não é alguém que está escolhendo. Esse é o ofício de sacerdotal. Ele quer fazer por si. Ele diz, eu já me escolhi, eu tenho esta visão, é o que eu quero fazer. Isto é único. Este é singular, especial. É uma chamada esta singular que vem de cima para que ele possa ministrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. E fará as vestes santas a Arão. As vestes eram únicas. Assim que lemos em Salmos 133, o óleo e desceu da cabeça da barba até a orla dos seus vestidos, vestidos especiais recomendados por Deus. Tudo quanto acerca disto é único. Estamos a falar acerca da singularidade preciosa da liderança. Versículo 3. E falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo. Que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Veja versículo 4. E estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mintra, e um cinto farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e os seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, entenda. Isto não é escolha de Arão, é único. Agora, versículo
12. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode por pedra de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Os nomes dos filhos de Israel eram pintados nesses umbrais e trazidos nos umbrais dos vestidos de Arão. No versículo 29, somos dito: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Ele não teria chance de dizer: eu quero mudar as minhas vestes. Então está ficando muito conhecido pelas pessoas. Este é o único vestido para o serviço. Versículo 36. E aqui diz: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. Então, nos mostra a conclusão de por que os vestes eram feitos daquela maneira, para que propósito Deus tinha que fazer estes vestes. Capítulo 30 de Êxodos. Como ministros, líderes, temos que entender a Bíblia, não apenas ler de uma forma superficial, como alguns membros têm feito. Temos que conhecer e conhecer a palavra mais do que os nossos membros. Êxodos 30, versículo 22. 22. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: o que que disse? Versículo 25. E disto farás o azeite da santa unção, aquilo que e o perfume composto segundo a obra do perfumista, e este será o azeite da santa unção. Azeite da santa unção. Venha para o versículo 30. E também ungirás Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Então tudo está centrado no ministério do Senhor. E no versículo 31, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Assim que Arão estava vivo, assim que o sacerdócio de Arão estava em uso, este óleo foi feito para ele. Não derramava sobre a outra pessoa ou outras pessoas. Então ele continua a dizer: não se ungirá com ele a carne do homem. É única, é especial, é apenas para consagração, é para unção, é para a separação deste sacerdote Arão. E não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Era uma coisa séria no meio dos filhos de Israel. Não iriam fazer outro igual a este, para outro propósito. Depois da composição daquilo, é apenas santo, tem que ser santo e será santo para vós. Então no versículo 36, o homem que compuser tal perfume como este, ou que dele puser sobre um estranho, será extirpado dos seus povos. Este é a unção que estamos a falar, esse é o óleo que estamos a falar, é o que estamos a ler acerca dele no Salmo 133, que este é especial, que este é único. Está a referir da unicidade.
Essa unicidade não é o que nós pegamos ou emprestamos no mundo, não emprestamos de um partido político, não adquirimos de uma denominação religiosa. Esta é única, é especial. É como o óleo que veio sobre a barba de Arão e descia sobre os seus vestidos. É a unicidade que foi feita, composto nos céus. Se foi feito dos céus, como o Pai, eu estou no Pai e o Pai em mim, para que eles tenham este tipo dessa unicidade celestial e essa singularidade, é essa que o Senhor está a falar. Viemos para Levíticos 10, 8. Levíticos 10, versículo 8. Em Levítico 10, versículo 8, fala acerca deste Arão, a unção de Arão e também o óleo que foi derramado sobre a sua cabeça, na sua chamada. É única. Levíticos 10, 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não beberá vinho, porque você é escolhido, é selecionado, a unção é única e você não vai ser como outras pessoas na terra. Vinho ou bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos, e para ensinar aos filhos de Israel. É uma chamada especial, é a unicidade de chamada, especial unção, consagração única, para que possas ensinar todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Ele nos diz em Levítico 24. Levítico 24, versículo 1. Levítico 24, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Então, esta parte é a razão por que tens o óleo composto, feito, que tinham que colocar no candeeiro do tabernáculo para que possa queimar ou arder continuamente. Versículo 3. E Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu de testemunho, na tenda da congregação. Esta era uma chamada especial para Arão. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. E sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Ele estava a falar acerca de alguém com 80, 90, 110, na idade de 123 anos, e continuamente, até ao ponto da sua morte. Ele acordava de noite e ele ia acender. Então, é por isso que a unção era única. Então, é o que o Senhor está nos dizendo, que a singularidade que o Senhor está a falar é este óleo que desce da cabeça e desce para toda a congregação. Não é algo temporário que vai terminar num tempo determinado. Não é como chuva, que tem tempo de chuva, tempo chuvoso e tempo de seca. Tudo tem que continuar continuamente. Eu oro para que o Senhor possa nos conceder este entendimento
da singularidade preciosa da liderança em nome de Jesus. Eu posso ouvir um bom amém aí? Voltamos para Salmos 103. E veja, não esteja com pressa. Não fuja, não pensa, não medita, diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união é como o óleo especial, único, composto dos céus, de uma forma especial, e não será aplicado em qualquer pessoa, não vai ser aceito para que sejam tocado por outra pessoa. Isto é algo especial, um óleo especial, único, que é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, e a barba de Arão, que desce à orla das suas vestes. E o fez com que ele seja uma pessoa separada, reconhecida, que aqui existe um ministério especial. E a singularidade que está a falar, daí é algo especial. Não é algo que é com seu esforço natural, a sua habilidade natural, então faz com que isto aconteça. Não, é algo que Deus tem que nos fazer dos céus. Os céus têm que operar para nós. Então, você quer que esta unicidade seja como este óleo para sempre e para sempre. E ele nos dá outra ilustração. Então, agora estamos no ponto número 3. Então, que é também no versículo 3, como o orvalho do Hermon. Falou acerca de união, então há alguma coisa que há de acontecer de uma forma natural. Está a sair do templo de tabernáculo. Está a sair de Arão, agora está a vir para o campo, já está a vir para a ilustração da natureza, ou como o orvalho, e como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a importância perpétua para a vida eterna. Então, o orvalho é importante perpetuamente, a todo momento. Então, veja a conexão do orvalho e as bênçãos. Então, volto para Gênesis 27. Gênesis 27, versículo 28. Gênesis 27, 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus. Olha só para isto. Deus dá o orvalho dos céus. Eu pensava que o orvalho caía para todos, não precisava de singularizar. Isto está a falar de uma forma, de uma bênção especial que derramará sobre Jacob, e considera isto como o orvalho que desce dos céus. E desce dos céus. E assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Então, ele ilustra as bênçãos do campo, as bênçãos do campo, as bênçãos da família, as bênçãos de qualquer coisa. Sirvam-te povos e nações e se curvem a ti. É o que o Senhor estava a trazer as bênçãos para Jacob. Se o Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe e se curvem a ti. Olha para o orvalho. Malditos sejam os que te amaldiçoarem. Não viu o teu amém? Malditos sejam os que te amaldiçoarem. Amém. Este é o orvalho que estava a falar. Quando disse orvalho dos céus, eu estou a transferir as bênçãos de Abraão para ti, na sua vida, na sua família, na sua posteridade. E refere a isso como o orvalho dos céus. E ele diz, é união que está a falar, que é como orvalho dos céus, que
desce sobre nós as bênçãos do Senhor e as bênçãos de Abraão. Tudo quanto ele falou sobre nós, ele diz que ele vai emanar, é autoritativo. Ele vai trazer isso para a nossa vida. Vamos para Êxodos 16. Êxodos 16. Como os orvalhos do céu. Êxodos 16, 13. Êxodos 16, 13. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. O orvalho que cai do céu. E ele continua dizendo no versículo 14, e lançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E, vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que do Senhor vos deu para comer. Referia-se a maná. E o que viram era orvalho. Caiu o orvalho de uma forma como orvalho. E eles diziam que não conhecemos. O que nome iremos dar a isto? Era maná, provisão dos céus. Alguém estava a dizer que esta união é como o orvalho do céu vindo sobre a Jacob, como maná que veio aos filhos de Israel. Está a falar acerca de Jesus Cristo, que é o pão de vida. Este foi dado a nós. E o orvalho que veio, e quão formos unidos, quão juntos formos, o poder de Cristo vai nos suster. A provisão de Cristo estará no nosso meio, por quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Esta união é como o óleo de Arão, o óleo que derramou sobre a cabeça do Arão. Então, é como o orvalho que desceu do Monte Sião. É como o maná que veio para eles, que esse maná estava lá por 40 anos e o Senhor lhes alimentou. Então, Deuteronômio 32, versículo 2. Em Deuteronômio 32, versículo 2, nos diz: goteja a minha doutrina como a chuva. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a árvore. Sobre a relva. Quando fala acerca de orvalho, está a falar acerca de doutrina. Refresca-nos, nos nutre, revitaliza. Quando o orvalho desce, todas as plantas que pareciam secar, quando o orvalho desce, eles ficam frescas. Quando você acorda de manhã, há uma frescura. A união é assim. Quando há desentendimento, qualquer que seja, e estamos a secar, então parece que não estamos sendo respondidos e muitas coisas mais estão a acontecer. Então temos que pensar o que aconteceu. Então diz que temos que pensar. Então vamos parar com toda coisa negativa na nossa família, na nossa igreja, em nome de Jesus. Entendemos agora? Limpamos todos os conflitos, todas as nossas diferenças e nos unamos juntos. Mesmo as pessoas vão ver, hão de ver isso, quão bom e quão suave que é que os irmãos vivam em união. Então, o orvalho das bênçãos então vai começar a cair sobre nós e haverá uma refrescura e toda a secura, todo o frio, todo o cansaço, eu não posso, tudo isto, tudo já foi tirado.
nós já estamos vivos. Nós já estamos vivos. Por quê? Porque há um refrescamento, há reavivamento, há revitalização, há regeneração, há renovação. O poder de Deus venha, caia sobre nós de uma forma poderosa. Vai acontecer mesmo nesta noite, em nome de Jesus. Deuteronômio 33, 13. Deuteronômio 33, versículo 13. Versículo 13, ele disse, e de Jessé disse, bendita do Senhor seja a sua terra, e com o que há de mais excelente nos céus, como o orvalho, e com o que há no abismo que jaz abaixo. Então você se lembra como Isaac foi abençoado, como prosperou, como é que as coisas aconteceram para ele, por causa do orvalho dos céus. E o José ia trazer as bênçãos, ele ia trazer as bênçãos de José. José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, como com o orvalho, e com o que há no abismo que jaz abaixo. E com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com as mais excelentes dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos. As coisas preciosas do Senhor caiam sobre ti, na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 28 do mesmo capítulo, ele diz, Israel, pois, habitará só e seguro. Eu estou falando sobre ti, você habitará só e seguro. E na terra da fonte de Jacob, na terra de cereal e de monstro, e os seus céus gotejarão orvalho. Os seus céus gotejarão orvalho. Feliz é você. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? O escudo teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. O orvalho dos céus será sobre cada vida, sobre cada família. Toda a secura será tirada, cansaço será tirado, medo do inimigo será tirado. Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Porque assim como descem a chuva e neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. A chuva que cai, o orvalho que desce, o Senhor trará bênçãos na sua vida. Oséias 14. Oséias 14, 5. E eu serei. É todo mundo, o poderoso que está falando. Está para derramar as bênçãos. Mas que o maná está mais que as bênçãos que deu ao povo de Israel. Eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio, e espalhará as suas raízes como o Líbano. Os seus ramos vão se espalhar.
estender-se-ão as suas vergonheiras, e a sua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a vida. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerei. Eu sou como a faia verde de mim e achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Você não será transgressor. As bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida, sobre a sua família. Como o orvalho dos céus cairá na obra das suas mãos, em nome de Jesus. Agora, em Isaías 58, 58, versículo 10. E se abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Não tenho amém aí? E o Senhor te guiará continuamente e fará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Restauração, reparação na sua vida, renovação na sua vida, refrescamento na sua vida, e há de acontecer quando formos unidos, iremos ver grandes bênçãos incontáveis, bênçãos inesperáveis, coisas a seu redor, espiritualmente, fisicamente, em todo lugar, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você será uma maravilha. Oh, quão bom e quão suave que é o que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da cabeça para a barba de Arão e até aos vestes de Arão. É como o orvalho de Hermon que desce do monte Sião, porque lá o Senhor ordenou as bênçãos para sempre. As bênçãos foram comandadas para ti. As bênçãos foram comandadas para ti. Bênçãos celestiais comandadas para si. A partir desta noite você experimentará todas as respostas das orações passadas em nome de Jesus. Levanta e receba antes de ir. Levanta e diga ao Senhor as bênçãos do Senhor que o Senhor mandou. Se você não estava unido com as pessoas de Deus, se você não estava unido, não tinha essa união por causa disso, mas aquilo, então saia disso. Tira essas coisas, seja unido com o povo de Deus na doutrina, no ensino, no estilo de vida, no dizer a mesma coisa, fazendo a obra de Deus, unidos. Há uma bênção especial e virá a cada um de nós em nome de Jesus. Abra a sua boca e fala ao Senhor.